E se tudo o que você já acreditou sobre o desejo feminino estivesse profundamente errado, Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ousou entrar em território perigoso e foi silenciado por isso. Ele acreditava que o desejo de uma mulher não era apenas uma reação romântica ou física, mas um impulso primitivo, simbólico e carregado de forças que nem ela entende completamente. Mas por que essa teoria foi deixada de lado? O que o tornou tão perturbador que se tornou proibido? E o que isso revela, não apenas sobre ela, mas sobre você? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa teoria esquecida. Você verá o desejo feminino de uma maneira que talvez nunca tenha ousado imaginar. Não como capricho ou emoção, mas como uma energia antiga, moldando suas escolhas, seus silêncios e até mesmo as maneiras invisíveis pelas quais ela influencia tudo ao seu redor. Preparar-se. Depois disso, você nunca mais olhará para o desejo de uma mulher da mesma maneira. O instinto oculto que controla tudo. Há algo dentro dela que nem ela consegue explicar. Ele se move silenciosamente sob a superfície da lógica e das palavras. Não é amor, não é atração. É algo mais antigo, mais cru. Algo que Carl Jung identificou como um instinto não moldado pelo mundo, mas herdado dele. Essa força oculta não pede permissão, não espera por clareza. Isso a puxa para certas pessoas e a afasta das outras. Não porque ela quer, mas porque seu inconsciente lhe diz para fazer isso. É uma energia enraizada na sobrevivência, legado e poder. E a parte mais estranha, ela muitas vezes confunde isso com escolha. A atração raramente é sobre o que é visível, é sobre o que é sentido, o que é mexido, o que está ameaçado. E dentro dela há uma bússola que não é moral, não é lógica, mas profundamente biológica e simbólica. Essa bússola reage à força, à presença, ao mistério e, acima de tudo, ao perigo. Não perigo físico, mas imprevisibilidade psicológica. A sensação de que você poderia abalar o mundo dela. É por isso que muitos homens que são estáveis, gentis e emocionalmente disponíveis muitas vezes se sentem confusos. Eles oferecem amor, consistência, atenção, mas ela se retira. Por quê? Porque, no fundo, esse instinto oculto não está faminto por conforto, está faminto por transformação. Carl Jung acreditava que o desejo não é sobre segurança, é sobre risco. O risco de perder o controle, o risco de enfrentar o desconhecido dentro de si. Aquele que a desperta nem sempre é quem lhe dá paz, é aquele que a força a confrontar suas profundezas. Mas aqui está a verdade inquietante, nem ela entende isso. Ela pode dizer que é apenas um sentimento. Ela pode chamar isso de química ou vibrações. Mas é o inconsciente falando. E o inconsciente não fala em palavras, ele fala em símbolos, em tensão, em silêncio, na atração irracional. Para realmente entender o desejo feminino, você precisa parar de ouvir o que é dito e começar a sentir o que está escondido, porque o que a impulsiona não é o que ela diz que quer, é o que ela sente quando você entra na sala. É a maneira como seu corpo reage, a maneira como sua respiração se encurta, a maneira como ela perde a lógica. Isso não é escolha consciente, esse é o instinto no comando. E esse instinto não é mau, não é manipulador. É antigo. Estava lá antes que a sociedade lhe dissesse como se comportar. Estava lá antes mesmo de ela saber de que tipo ela gostava. E nenhuma quantidade de regras de autoajuda, terapia ou namoro pode controlá-lo totalmente. Quando Jung explorou isso, ele não estava tentando julgar as mulheres. Ele estava tentando revelar o que ninguém se atreveu a dizer. Que o desejo feminino não é uma linha reta, é uma espiral, um labirinto, uma força com linguagem própria. Se você está confuso com as reações dela,
Provavelmente é porque está procurando lógica em algo que nunca foi feito para ser lógico. Você está procurando sim ou não. Mas seu desejo vive no espaço intermediário. É fluido, selvagem e muitas vezes contraditório. E é exatamente isso que o torna poderoso. 2. Por que ela se afasta quando mais quer você? Uma das coisas mais dolorosas que um homem pode experimentar é vê-la se afastar no exato momento em que ele acha que eles estão se aproximando. A conexão parece forte, os sinais estão lá, e então, de repente, ela se torna distante, fria ou desaparece completamente. Você se pergunta o que fez de errado. Você repete cada palavra, cada olhar. Mas e se a resposta não tiver nada a ver com o que você disse? E tudo a ver com o que você mexeu? Quando uma mulher começa a sentir algo real, algo que ameaça seu controle emocional, sua primeira resposta nem sempre é se inclinar. Às vezes, é para correr. Por quê? Porque o verdadeiro desejo não é gentil, ele quebra paredes, ele desafia identidades, revela feridas. E muitas mulheres passaram a vida inteira tentando manter a compostura, o controle e a segurança emocional. Então, quando alguém ativa algo dentro dela, o instinto nem sempre é conexão, é retiro. Carl Jung diria que esta é a sombra em ação. A parte dela que quer sentir profundamente, mas também teme ser consumida. A parte que quer intimidade, mas não sabe o que fazer quando a intimidade se torna esmagadora. Não se trata de jogos ou manipulação, é sobre autoproteção. Quando ela sente algo muito poderoso, isso ameaça o equilíbrio que ela trabalhou duro para manter. Então, ela se distancia, não porque ela não quer você, mas porque querer você demais a faz se sentir exposta. Pense nisso como estar à beira de um penhasco. A vista é de tirar o fôlego, a sensação é emocionante. Mas um passo à frente parece a morte. É assim que a vulnerabilidade emocional pode parecer quando é real. Não é seguro, é aterrorizante. E aqui está o paradoxo. Quanto mais poderosa a conexão, maior a probabilidade de ela sabotá-la. Não porque ela está quebrada, mas porque seu inconsciente está tentando protegê-la de cair com muita força, muito rápido. Ela pode dizer que precisa de espaço. Ela pode agir friamente. Ela pode até se convencer de que não quer mais você. Mas no fundo, não é rejeição, é medo. Medo de se perder, medo de perder o controle, medo de precisar de você mais do que ela está pronta para admitir. O pior erro que você pode cometer é persegui-la quando ela recuar, porque isso confirma seu medo, que ela está prestes a ser sobrecarregada. Em vez disso, dê espaço a ela, não como punição, mas como sinal de força. Mostre a ela que sua tempestade emocional não abala seu chão. Em termos junguianos, quando alguém confronta sua sombra, eles a integram ou fogem dela. Se ela correr, não persiga. Deixe-a encontrar o caminho de volta, não para você, mas para si mesma. E quando ela o fizer, se o vínculo for real, ela voltará com mais clareza, mais profundidade e mais desejo do que nunca. Porque às vezes, afastar-se não é rejeição. É um grito silencioso para alguém forte o suficiente para manter a calma enquanto ela encontra coragem para voltar. A propósito, se você está curioso para ir ainda mais fundo e integrar suas sombras e luz, confira o e-book do Método Sim. É um guia conciso que pode ajudá-lo a desbloquear seu poder interior em apenas 5 minutos por dia. O link está no primeiro comentário fixado abaixo. 3. O arquétipo da sedutora silenciosa. Ela não precisa falar muito. Ela não precisa usar nada revelador. E ela definitivamente não precisa perseguir. Há um tipo de mulher que entra em uma sala e muda instantaneamente a atmosfera. Você sente a presença dela antes mesmo de ela olhar para você.
Há uma tensão silenciosa ao seu redor, um mistério, uma atração invisível. Carl Jung diria que essa mulher é uma expressão de um arquétipo antigo, que vive no inconsciente de todas as mulheres. A sedutora silenciosa. Não se trata de manipulação ou flerte calculado. É sobre energia, uma presença profunda e magnética que comunica o desejo sem palavras. Ela não tenta impressionar, ela simplesmente é. E é essa quietude, essa autocontenção que a torna irresistível. Mas por que ela é tão poderosa? Porque ela desencadeia algo na psique masculina que vai além da beleza ou do status. Ela desperta o desconhecido. A parte de você que quer explorar, descobrir, conquistar, mas não de uma forma física, em um simbólico. Jung ensinou que nossas mentes inconscientes respondem a símbolos. E essa mulher se torna um símbolo vivo do proibido, do sagrado e do intocável. Ela representa tudo o que você quer, mas não consegue entender. Essa tensão é o que alimenta o desejo. Ela não se explica, ela não revela sua história completa. Ela retém partes de si mesma, não para confundi-lo, mas porque até ela entende que muita exposição mata o mistério. E a verdade é que a maior parte do que cria atração vive no desconhecido. A sedutora silenciosa nem sempre é a mais barulhenta, a mais bonita ou a mais aberta. Mas ela é sempre aquela que faz você se sentir visto de uma maneira emocionante e desorientadora. Ela espelha suas fantasias, suas projeções, suas esperanças e então volta para as sombras. Isso não é um ato, é um padrão enraizado na psicologia profunda. Muitas mulheres carregam esse arquétipo dentro de si sem perceber. Alguns o ativam naturalmente quando se sentem seguros. Outros o despertam na presença de um homem que os faz se sentirem desafiados, mas não ameaçados. Não é algo que pode ser forçado. Surge quando uma mulher está profundamente em contato com sua intuição e não tenta provar nada. Jung acreditava que esses arquétipos guiam o comportamento das sombras do inconsciente. E quando esse, em particular, sobe à superfície, ele cria uma forma de desejo que parece cósmica, como destino, como magia, como algo fora de seu controle. Mas esse tipo de mulher também pode ser o mais confuso, porque ela lhe dá vislumbres, um olhar, uma pausa, um leve toque. Então nada. E você fica se perguntando, eu imaginei isso. Ela também sentiu? Essa incerteza é o que impulsiona sua obsessão. Aqui está a verdade. A sedutora silenciosa não persegue. Ela convida. Ela não fala muito. Ela sinaliza. Seu poder está no espaço, na pausa, na tensão do que não é dito. E quanto mais sintonizado você estiver com a energia emocional, mais alto o silêncio dela se torna. Ela muitas vezes vive entre extremos. Ela pode ser calorosa em um momento e distante no próximo. Não porque ela está jogando um jogo, mas porque ela está navegando em uma tempestade interior. Seu desejo é real, mas seu medo também. E às vezes, quanto mais ela sente, mais quieta ela se torna. É isso que torna sua presença inesquecível. Você não se lembra do que ela disse. Você se lembra de como ela fez você se sentir, como se você estivesse perto de algo raro, algo sagrado. Para realmente se conectar com uma mulher como essa, você precisa desacelerar. Você tem que observar. Você tem que sentir as pausas e ouvir os momentos de silêncio, porque ela não está tentando seduzi-lo da maneira usual. Sua sedução é espiritual, emocional, simbólico. E Jung diria, se você se apaixonar por esse tipo de mulher, não está apenas se apaixonando por ela. Você está caindo em seu próprio inconsciente, em seus próprios desejos ocultos. No espelho, ela segura para você. A sedutora silenciosa não está aqui para completá-lo. Ela está aqui para revelar você, para si mesmo. 4. A sombra que ela nunca mostra a você.
Toda mulher tem um lado que esconde, não porque ela queira enganá-lo, mas porque ela tem medo do que essa parte dela pode revelar. Carl Jung chamou isso de sombra, a parte da psique que contém tudo o que uma pessoa rejeita, teme ou não pode aceitar sobre si mesma. E no contexto do desejo feminino, essa sombra é especialmente poderosa. Desde tenra idade, muitas mulheres são ensinadas a serem gentis, suaves, compreensivas e boas. A sociedade muitas vezes elogia o lado carinhoso, o lado romântico, o lado que dá. Mas o que acontece com todas as outras emoções que ela sente? O ciúme, a raiva, a luxúria, a fome de poder? Essas partes não desaparecem. Elas vão para o subsolo. Eles se tornam a sombra. E aqui está a verdade inquietante. A sombra não fica em silêncio. Ele encontra maneiras de falar, surge em momentos que ela não espera. Em sonhos, em desejos, em reações emocionais que parecem grandes demais para a situação. E mais do que tudo, isso aparece em sua atração. Jung acreditava que muitas vezes somos atraídos pelas pessoas, não apenas por causa do amor ou da compatibilidade, mas porque elas ativam nossa sombra. Eles refletem de volta as partes de nós que não possuímos. Então, quando ela conhece alguém que desencadeia algo profundo, algo proibido, muitas vezes é sua sombra reagindo primeiro, não sua mente consciente. Ela pode se sentir sobrecarregada, excitado, confuso. A pessoa à sua frente não é apenas mais um homem. Ele se torna um espelho, um símbolo, um portal para uma versão de si mesma que ela tentou manter enterrada. É por isso que algumas mulheres parecem se apaixonar por pessoas que não se encaixam em seu tipo, porque eles sentem atração magnética por aqueles que trazem caos, risco ou mistério. Porque a sombra anseia por expressão, e às vezes o desejo é a única maneira de falar. Mas é aqui que fica mais complexo. A sombra não é apenas emoções sombrias, ela também contém força. As partes de si mesma que lhe disseram eram demais, muito intenso, muito independente, muito sexual. Portanto, quanto mais uma mulher suprime esses elementos, mais eles moldam seu desejo em segredo. Ela pode se apresentar como calma, doce, equilibrada. Mas por baixo, suas emoções podem ser selvagens, suas fantasias, intensas, seus impulsos, conflitantes. Isso não a torna falsa, a torna humana. Isso a torna uma mulher tentando viver em um mundo que muitas vezes a pune por se sentir muito profundamente. Jung ensinou que a cura vem da integração da sombra, não de evitá-la. Mas a integração exige coragem, especialmente quando a sombra desafia sua identidade. Se ela se vê como a boa menina, então querer alguém que interrompa seu controle parece errado, vergonhoso. Então, em vez de explorá-lo, ela o esconde e se distancia da pessoa que o despertou. É por isso que algumas mulheres se afastam, não porque não sintam nada, mas porque sentem demais. Eles não estão prontos para enfrentar o que esses sentimentos estão tentando mostrar a eles. E se você está do outro lado disso, se você é o único de quem ela se afastou, pode ser confuso e doloroso. Em um momento houve intensidade, química, conexão. No próximo, silêncio. Mas o que você sentiu era real. Estava apenas tocando algo com o qual ela ainda não fez as pazes. Ela pode voltar. Ou ela pode não. Isso depende se ela está disposta a enfrentar seu mundo interior, porque estar com alguém que desperta sua sombra não é fácil. Exige crescimento, honestidade, profundidade, e nem todo mundo está pronto para isso. Mas aqui está o que você precisa entender. Se você acionou a sombra dela, significa que você alcançou um lugar mais profundo do que charme ou aparência. Você tocou a verdade dela, aquela que ela mantém trancada. E mesmo que ela se afaste, essa verdade ecoará dentro dela. Porque a sombra não esquece.
Você não precisa consertá-la, você não precisa persegui-la, e você não precisa levar para o lado pessoal. Jung diria: cada um deve encontrar sua própria sombra em seu próprio tempo. Seu papel não é salvá-la, mas permanecer consciente do que foi revelado. E se você for corajoso o suficiente, este encontro também pode mostrar sua própria sombra. Porque muitas vezes, a pessoa que vê através de seu silêncio é aquela que carrega um espelho próprio. Não atraímos o que queremos, mas o que estamos prontos para enfrentar. 5. Como seu desejo escolhe sem que ela saiba. Ela pode acreditar que está fazendo uma escolha consciente, que ela está no controle de quem ela quer, com quem ela namora, com quem ela deixa fechar. Mas na maior parte do tempo, não é sua lógica ou suas preferências que decidem. É algo mais profundo, algo inconsciente. Carl Jung acreditava que a maior parte do que orienta o comportamento humano está abaixo da superfície, não na razão, não em pensamento, mas no mundo tranquilo da psique, onde instintos e arquétipos fazem escolhas antes mesmo que a mente o alcance. E quando se trata de desejo, isso é especialmente verdadeiro para as mulheres. Ela pode dizer que está procurando alguém gentil, estável, respeitoso, e ela pode acreditar nisso de todo o coração. Mas então ela conhece alguém que não se encaixa nessa lista, alguém que a perturba, desafia-a ou até a confunde, e de repente o desejo substitui a lista de verificação. Por que isso acontece? Porque o inconsciente não se importa com o que faz sentido. Ele responde ao simbolismo, para a energia, para o que foi reprimido ou ignorado. O homem que desperta seu desejo muitas vezes não é aquele que ela planejou, mas aquele que sua mente mais profunda reconhece como necessário para algum tipo de transformação interna. Ela nem sempre quer a opção segura. Ela quer aquele que a faz sentir algo que ela não pode explicar. Às vezes isso é segurança, mas outras vezes é intensidade. O desconhecido, uma espécie de caos emocional que a atrai sem aviso prévio. Não se trata de imaturidade ou confusão. É sobre os arquétipos trabalhando dentro dela. Jung ensinou que dentro de cada mulher vive a imagem do ânimos, a energia masculina interior que guia seus julgamentos, instintos e desejos. Esse ânimos não é apenas uma ideia. Isso molda como ela vê os homens, a que ela responde e que tipo de energia ela está buscando inconscientemente. Então, quando um homem reflete algo poderoso, força, perigo, mistério ou até rejeição, isso pode ativar seu mundo interior de maneiras que ela nunca esperava. Ela pode se sentir atraída sem entender o porquê. Seu corpo reage, suas emoções aumentam, sua lógica desaparece. Isso não é manipulação. Isso é projeção. Ela vê nele algo que ainda não viu em si mesma. E aqui está a parte perturbadora. Ela pode nem gostar dele. Na verdade, não. Ela pode até resistir a ele. Discuta consigo mesma. Tente ir embora. Mas quanto mais ela resiste, mais forte se torna a atração. Porque o que ela é atraída não é ele. É o significado que ele tem em sua psique. É assim que o desejo escolhe antes que ela o faça. Nem sempre é romântico, nem sempre é saudável, mas é real. E até que ela se torne consciente de seus padrões internos, seu desejo continuará a guiá-la em direção a experiências que a forçam a evoluir, mesmo que doa. É por isso que muitas vezes você verá uma mulher presa em padrões que ela não consegue explicar, atraído pelo mesmo tipo repetidamente, confuso com suas próprias escolhas. Ela não é fraca. Ela está respondendo a um ritmo mais profundo dentro dela. Um ciclo que se repete até que ela o quebre com consciência. Mas uma vez que ela começa a perceber esse padrão, algo poderoso acontece. Ela para de perseguir a emoção do caos. Ela para de confundir intensidade com intimidade. Ela começa a entender o que seu desejo tem tentado mostrar a ela
o tempo todo. O desejo não é apenas sobre quem ela quer, é sobre o que ela precisa enfrentar em si mesma. Então, se você encontrá-la distante, em conflito ou puxada entre duas energias, não assuma que ela está brincando. Ela pode ser pega em uma batalha entre sua mente consciente e seu impulso inconsciente, entre o que parece seguro e o que parece magnético. O caminho a seguir não é através da força ou da lógica, é através da presença. Ao mostrar a ela essa conexão, não significa se perder. Essa profundidade não precisa significar perigo, que ela pode escolher de forma diferente, uma vez que ela veja claramente. Jung acreditava que, até que tornemos o inconsciente consciente, ele controlará nossas vidas e chamaremos isso de destino. Isso se aplica ao amor, à atração, a cada momento em que nos sentimos fora de controle. Então, quando seu desejo escolhe, sem que ela saiba, não é traição. É uma oportunidade, um espelho, uma chance de entender que parte dela deseja ser vista. E se ela se atrever a olhar, tudo muda. 6. A linguagem secreta de seu corpo. Ela pode ficar em silêncio, ela pode dizer que está bem, ela pode até negar sentir qualquer coisa. Mas seu corpo conta uma história diferente. Uma história escrita não com palavras, mas com gestos, postura, olhares e tensão. Uma história que ela pode nem estar ciente de que está contando. Carl Jung acreditava que o corpo não está separado da psique. Na verdade, muitas vezes é o primeiro lugar em que o inconsciente se revela. Antes que a mente entenda, antes que o coração admita, o corpo reage, especialmente quando se trata de desejo. Para uma mulher, isso é ainda mais verdadeiro, porque seu desejo nem sempre é algo que ela se sente confortável em expressar abertamente. Seja por medo, vergonha, incerteza ou dor passada, ela pode não deixar seus sentimentos subirem à superfície, mas eles vêm à tona de qualquer maneira, através do corpo. Ela pode se inclinar um pouco quando você fala. Suas pupilas podem dilatar. Sua voz pode suavizar sem que ela perceba. Sua respiração pode mudar. Estes não são planejados. Eles são instintivos, inconsciente. Eles são os sinais de um mundo interior reagindo antes que ela tenha a chance de filtrá-lo. Suas mãos podem se mexer. Ela pode colocar o cabelo atrás da orelha. Ela pode espelhar seus movimentos, inconscientemente sincronizando seu corpo com o seu. E às vezes, ela pode de repente congelar, recuar ou desviar o olhar. Não porque ela não queira você, mas porque a energia é muito intensa. O corpo não mente. Jung diria que este é o inconsciente tentando romper a máscara. O que ela diz e o que ela sente nem sempre são os mesmos. O condicionamento social ensinou muitas mulheres a suprimir seu desejo, a se comportar, a ser legal, a nunca parecer muito ansiosa. Mas o corpo não sabe como jogar esses jogos. O corpo responde à energia, à presença, aos símbolos. Quando uma mulher está perto de alguém que ativa seu eu mais profundo, seu corpo muda. Pode ser sutil, quase invisível, mas se você aprender a ouvir, não apenas com seus ouvidos, mas com sua consciência, você sentirá isso. E isso vai além da atração. Às vezes, seu corpo reage com resistência, com desconforto. Isso nem sempre significa desinteresse. Isso pode significar que ela se sente muito vulnerável, muito aberto, muito visto. E, naquele momento, ela não sabe como segurar essa emoção. Então o corpo a protege se afastando. É por isso que entender a linguagem de seu corpo não é sobre controle ou técnica. É sobre sintonia, presença, inteligência emocional. Porque o que ela mostra com seu corpo pode ser a única mensagem honesta que ela se sente segura para dar. Ela pode cruzar os braços não porque está com frio, mas porque está escondendo algo. Ela pode olhar para baixo quando você a elogia, não por modéstia, mas porque uma parte dela não acredita que ela mereça ser admirada.
Suas reações físicas muitas vezes carregam seu passado, seus traumas, seu desejo, suas defesas, os ombros, as mãos, o pescoço. Essas áreas geralmente guardam memória emocional. Jung entendeu que o corpo se torna um recipiente para as experiências não resolvidas da psique. Então, quando o desejo aumenta, o corpo não está apenas reagindo ao momento presente. Ele está carregando todas as impressões emocionais que vieram antes. Se ela já foi ferida por ser muito aberta, seu corpo instintivamente protegerá seu coração quando ela se sentir atraída por alguém. Se ela já foi abandonada após a intimidade, seu corpo pode ficar tenso no momento em que a conexão se torna real. Estas não são escolhas. Esses são reflexos enraizados na memória, tanto conscientes quanto inconscientes. Mas aqui está a parte bonita. O corpo também pode ser um caminho para a cura. Quando ela começa a se sentir segura, verdadeiramente segura, seu corpo amolece. Sua respiração se aprofunda. Seus olhos mantêm contato por mais tempo. Seus movimentos se tornam mais lentos, mais fundamentados. Isso não é sedução. Isso é confiança nascendo. O maior erro que os homens cometem é pensar que os sinais verbais são os únicos que importam, que se ela não disser algo diretamente, ela não deve sentir. Mas com as mulheres, especialmente aquelas que foram feridas ou envergonhadas por expressar desejo, a verdade vive no sutil. E é aí que está o verdadeiro poder, quando você para de falar e começa a observar. Quando você para de empurrar e começa a sentir. Quando você cria espaço para o corpo dela falar, sem pressão, sem julgamento, sem expectativa. O desejo, em sua forma mais pura, não é alto, nem sempre é ousado. Às vezes está escondido em uma respiração, em um piscar de olhos, na quietude entre as palavras. Jung acreditava que o corpo é onde o inconsciente se torna visível. Então, quando você realmente entende o que o corpo dela está dizendo, você não está apenas lendo sinais, você está lendo a alma dela. E aqui está algo que a maioria nunca percebe. Seu corpo muitas vezes lhe dirá o que sua mente ainda não sabe. Isso mostrará o desejo que ela não nomeou, o medo que ela não expressou, o desejo que ela não ousou sentir. Ela pode pensar que está no controle de como se apresenta. Mas a verdade é que quando algo real está acontecendo, algo vivo, elétrico, significativo, seu corpo sempre sabe primeiro. E se você aprender a ouvir essa linguagem silenciosa, entenderá mais sobre ela do que ela jamais poderia colocar em palavras. Você vai vê-la, não a máscara, não a persona, não é a versão educada que ela mostra ao mundo, mas a mulher real, por baixo de tudo. 7. O conflito interno que torna seu desejo caótico. Ela quer estar perto, e ainda assim ela se afasta. Ela anseia por uma conexão profunda, mas o sabota quando finalmente chega. Ela imagina intimidade, calor e confiança, mas quando é oferecido, ela hesita. Ela diz a si mesma uma coisa, mas sente outra. Isso não é um jogo, não é manipulação. É uma guerra dentro dela. Carl Jung acreditava que a psique não é uma voz única. É uma conversa entre muitas partes, muitas vezes em desacordo. E nas mulheres, especialmente quando se trata de desejo, esse conflito interno pode ser intenso, alto, paralisante, porque o desejo não nasce do pensamento. Ele surge do inconsciente, de tudo o que ela viveu, tudo o que ela temeu, tudo o que ela reprimiu. Uma mulher pode genuinamente querer amor. Ela pode ansiar por alguém que a veja profundamente, mas ao mesmo tempo ela pode temer a vulnerabilidade que vem com ser vista. Ela quer abrir seu coração, mas teme que ela se perca no processo. Ela quer se render, mas também quer proteger. Essas forças lutam entre si dentro dela. E o desejo se torna caótico. Uma parte dela quer liberdade. O outro quer segurança. Uma parte quer intensidade. O outro quer paz. Uma parte quer se apaixonar.
O outro teme o que o amor irá expor. E assim ela oscila. Um dia quente, no outro distante. Um momento totalmente presente, o próximo emocionalmente desligado. Não porque ela não tenha certeza sobre você, mas porque ela não tem certeza sobre si mesma. Jung chamou isso de batalha entre a persona e a sombra. A persona é a imagem que ela mostra ao mundo, controlada, equilibrada, socialmente aceitável. A sombra é tudo o que ela esconde, seu desejo cru, suas inseguranças, seus impulsos, sua raiva, sua paixão. E quando ela encontra alguém que desperta seu desejo, a sombra se levanta. E a persona tenta desligá-lo. É aqui que o caos começa. O desejo nunca é puro, é uma bagunça. Traz à tona o passado, sacode o presente e a faz questionar seu futuro. E se ela não fez um trabalho interior profundo, se ela não encontrou sua própria sombra, ela confundirá esse caos com perigo. Ela vai confundir atração com ameaça. E ela tentará recuperar o controle recuando ou se desconectando. O que ela não percebe é que esse caos não é um aviso, é um sinal de que algo real foi tocado, algo primitivo, algo que ela não planejou e, portanto, não pode controlar. Ela pode até culpá-lo por isso. Digamos que você é o único que está fazendo com que ela se sinta desequilibrada, que você é demais, muito intenso. Mas o que realmente está acontecendo é que ela está muito perto de uma parte de si mesma que não aprendeu a enfrentar. Jung diria que este é o momento da oportunidade. Não para você consertá-la, não para convencê-la de nada, mas entender que essa tempestade é dela para atravessar. E se ela for corajosa o suficiente para fazer isso, ela sairá mais inteira, mais consciente. Mais aberto ao amor que não parece caos, mas como verdade. O erro que muitos homens cometem é levar esse conflito para o lado pessoal. Quando ela se afasta, eles perseguem. Quando ela fica com frio, eles explicam demais. Quando ela desaparece, eles ficam com raiva. Mas nada disso ajuda, porque sua batalha interior não é sobre lógica, é sobre emoção, medo, memória, crenças tácitas que ela nem percebe que está segurando. Em algum lugar dentro dela pode viver a crença de que o amor significa dor. Essa intimidade leva à traição, que ser totalmente visto significa ser totalmente julgado. E então, quando ela sente algo real, seu sistema vai para a defesa. Ela fecha a porta antes mesmo de estar totalmente aberta. Não porque ela quer, mas porque parece mais seguro. Mas é aqui que você entra, não para forçar seu caminho, mas para manter seu centro, para permanecer firme enquanto suas ondas emocionais quebram e recuam. Mostrar a ela, não por meio de palavras, mas por meio da presença, esse desejo real não precisa significar perder o controle. Pode significar aterramento, profundidade, segurança, expansão. De muitas maneiras, você não está apenas de frente para ela. Você está enfrentando todas as camadas de seu passado. As versões de si mesma ela teve que esconder. Os relacionamentos que lhe ensinaram amor eram condicionais. Os anos que ela passou construindo muros para evitar ser ferida novamente. E quando alguém rompe essas paredes, mesmo suavemente, nem sempre parece alegria. Às vezes parece um caos. E o caos, para a psique despreparada, parece um perigo. Jung ensinou que toda alma deve passar por um processo de individuação, de se tornar inteira. E esse processo envolve enfrentar o conflito interno entre o que mostramos e o que escondemos, entre quem somos e quem fingimos ser, entre o que queremos e o que estamos dispostos a aceitar. Para ela, o desejo não é apenas querer alguém. É sobre confrontar os pedaços de si mesma que ela tentou controlar, suprimir ou rejeitar. É por isso que o desejo real é tão avassalador. Não é apenas atração, é autoconfronto. Então, quando você vir o caos dela, não corra,
Mas também não a force a estar pronta. Ela deve escolher essa jornada por si mesma. A melhor coisa que você pode fazer é entendê-lo. Respeite-o e se recusam a levar para o lado pessoal. Porque quando ela finalmente aprende a manter os dois lados de si mesma, a luz e a escuridão, o amor e o medo, a paixão e a paz, seu desejo se torna claro, concentrado, todo. E quando isso acontece, o caos desaparece. Não porque desaparece, mas porque ela aprende a conviver com isso, para canalizá-lo, para expressá-lo, em vez de combatê-lo. E o homem que ficou parado enquanto ela lutava com suas sombras, torna-se inesquecível. 8. O que Jung descobriu e por que eles não querem que você saiba. Existem verdades tão poderosas, tão cruas, que a sociedade concorda silenciosamente em nunca falá-las em voz alta. Não porque sejam falsos, mas porque deixam as pessoas desconfortáveis. Carl Jung descobriu uma dessas verdades. Ele não gritou, ele não transformou isso em uma manchete. Mas ele deixou pistas, pistas que ainda abalam os alicerces do que pensamos que sabemos sobre as mulheres. Sua teoria proibida não foi escrita em pedra, não foi oficialmente declarado proibido, mas foi silenciosamente ignorado, deixado de lado, minimizado. Por quê? Porque desafia tudo o que a cultura moderna quer que você acredite sobre o desejo feminino. Remove a ilusão de controle. Revela que mesmo as mulheres, especialmente as mulheres, nem sempre estão no comando de seu próprio anseio. O que Jung descobriu é o seguinte: o desejo de uma mulher não é lógico, nem linear, nem educado. É arquetípico, simbólico, inconsciente, caótico. E muitas vezes isso a aterroriza. Seu desejo não é moldado pelo que é certo ou esperado. É moldado pelas histórias dentro dela, as memórias ancestrais, a dor coletiva, os papéis que ela foi forçada a desempenhar e aqueles que ela deseja escapar. Quando ela deseja alguém profundamente, não se trata de quão gentil, estável ou disponível ele é. É sobre o que ele desperta nela. Esse despertar pode parecer atração, mas é realmente um convite. Um convite para conhecer as partes de si mesma que ela nunca explorou. As partes famintas, as partes escuras, o eu selvagem, sem remorso e indomável que ela tentou esconder. Mas essa ideia é perigosa. Ele elimina os mitos reconfortantes. O mito de que as mulheres sempre querem o que é seguro. O mito de que, se você for bom para ela, ela o escolherá automaticamente. O mito de que o amor segue a justiça. Jung quebrou essas ilusões, e é por isso que sua teoria permanece nas sombras. Porque se for verdade, se o desejo de uma mulher é guiado por forças que ela mesma não entende completamente, então tudo muda. Isso significa que a rejeição nem sempre é pessoal, que sua atração nem sempre é consciente, que o homem por quem ela é obcecada pode até não ser bom para ela, mas ele representa algo que sua alma precisa enfrentar. E isso não é algo que a sociedade quer que você perceba. O mundo é construído sobre a ideia de que o desejo pode ser explicado, controlado, previsto. O conselho de namoro diz para você dizer a coisa certa, usar as roupas certas, enviar a mensagem certa. Mas nada disso toca o inconsciente profundo, o reino onde vive o verdadeiro desejo. Jung se atreveu a ir até lá. Ele explorou o mundo abaixo da superfície. E o que ele descobriu foi desconfortável, que muitas mulheres sentem um profundo conflito interno entre quem são e quem lhes dizem para ser. E esse conflito se espalha diretamente em suas vidas românticas. Ela pode desejar mistério, mas sentir vergonha disso. Ela pode querer se render, mas temer a fraqueza. Ela pode desejar ser dominada, mas apenas por alguém que veja sua alma. E esse paradoxo não é algo sobre o qual ela fala.
Vive em seu silêncio, em sua hesitação, nas escolhas que ela não pode explicar. Jung viu isso claramente. E é por isso que seus insights permanecem silenciosamente enterrados. Porque aceitá-los é aceitar que nenhuma quantidade de perseguição, convencimento ou prazer jamais conquistará o verdadeiro desejo de uma mulher. O que a toca mais profundamente é algo muito mais difícil de fingir: sua energia, sua presença, sua consciência de suas profundezas. E quando você se aproxima de uma mulher com esse tipo de energia fundamentada, não carente, não agressiva, apenas estável, algo nela acorda. Ela se sente vista, não como um prêmio, não como um quebra-cabeça, mas como um espelho. Porque no final o desejo dela não é sobre você, é sobre o que você representa na história dela. Você é a fuga de sua gaiola. Você é o retorno à sua selvageria. Você é o confronto que ela evitou ou a paz que ela pensou que nunca encontraria. É por isso que a teoria de Jung é tão poderosa e tão perigoso. Isso nos lembra que o amor não é uma transação. Essa atração nem sempre é racional. Esse desejo é, em sua essência, espiritual. Você não pode enganá-lo. Você não pode forçá-lo. Você só pode despertá-lo, tornando-se mais conectado ao seu próprio inconsciente. Quanto mais você conhece suas sombras, mais você se torna um espelho para as dela. E nesse espelho, ela vê uma verdade que não pode ignorar. Nem toda mulher estará pronta para isso. Alguns vão correr, outros vão congelar. Mas aquele que está pronto responderá com algo real. Não apenas atenção, não apenas afeto, mas devoção. E essa devoção não virá de palavras. Virá de seu corpo, seu olhar, sua energia. Ela não precisará explicar, ela nem sabe por quê, mas ela se sentirá puxada em sua direção, não porque você seguiu as regras, mas porque você entendeu o que a maioria nunca faz. Que seu desejo não é algo a ser conquistado, é algo sagrado para ser sentido. Então agora você sabe a verdade inquietante, a teoria proibida, a visão que a maioria dos homens nunca aprenderá. E a questão não é mais: como faço para que ela me queira? A verdadeira questão é: você está pronto para conhecer a versão dela que ninguém mais tem, incluindo ela mesma?